Então, pessoal, vamos para a nossa segunda parte. Vamos agora falar sobre a atitude fenomenológica na visão do Heidegger. Para a gente compreender como é o método compreensivo, como eu falei, hoje a gente vai fazer algumas pontuações mais técnicas para a gente tentar um entendimento. Eu percebi que a fenomenologia não é fácil, a gente tem que compreender. Então, por isso, essa metodologia. Vocês assistiram os vídeos assim que vocês puderem. O ideal é que seja agora no horário da aula, porque eu estou no horário da aula, as 4 aulas para estar tirando dúvidas. Não é fácil. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei no UNRV, só tinha eu e a professora Inayana com domínio da fenomenologia. Na Unifimes eu não tenho conhecimento de outra pessoa além de mim, que trabalha com a fenomenologia nesse campo de perspectiva fenomenológica existencial. Por que é complexo? É complexo, a gente não pode falar que não é, mas é um complexo porque ele é compreensivo. A gente tem, de uma certa forma, somos moldados e treinados a estar dentro de caixinhas. Por isso que tem outras abordagens, que eu não vou falar o nome, mas que ela fala x é igual a y, z menos 3 é igual a 3. Então, é muita atitude de exatidão. Depois que você entende o processo da fenomenologia como um processo de compreensão, vocês vão ver que a coisa mais fácil que tem para mim é a abordagem mais simples. Porque ela é, de uma certa forma, prática na sua operacionalização. Okay? Então vamos falar sobre a atitude fenomenológica e a importância dela no processo psicoterapêutico. Caminho que nos conduza a ver nosso existir simplesmente como ele se mostra. Então, no processo terapêutico, é importante destacar que nós temos um caminho. E esse caminho que é o problema do processo terapêutico. Porque temos um caminho transcorrido e temos um caminho continuado e um caminho a ser visado. Então, vivenciamos situações que nem sempre temos controle. E o caminho que a gente fez, o que eu falo como caminho? O caminho é o processo que você está passando, aquilo que você fez. Por exemplo, claro, eu gosto sempre de falar da minha área, a sua primeira experiência sexual. Não tem como você falar, nossa, desculpa a palavra, uma bosta. Minha primeira relação sexual. Depois foi tranquilo, mas a primeira foi uma bosta. Beleza. Tem como falar que a primeira relação não fez parte do seu caminho como ser ativo sexualmente? Impossível. Na visão da fenomenologia, temos que destacar que faz parte do caminho, faz parte das coisas que se mostraram. Mas, o meu trauma é com a minha primeira relação sexual? Pode ser. Seria uma demanda terapêutica. Mas, a partir daí, é compreender a pertinência desse caminho e viver e estar no mundo com esse processo. Ok? Então, Heidegger ilustra e apresenta tal constituição. Compreender deixa de ser um modo de conhecer, é visto como um modo de ser. Acho que agora vai ficar fácil. Deixei para falar mais para frente. O processo de compreensão, que é o foco da fenomenologia, de uma certa forma, é o ser e não ter. Então, para compreendermos nossa existência, temos que focar no ser e não no ter. Porque você não se tem, você é. Logo, você estando, há um processo de entender a compreensão das experiências das nossas relações. Mas você tem que ser e não ter as coisas. Propõe reeducar nossos olhares e reorientar o olhar. É complexo, mas a fenomenologia como processo terapêutico objetiva nós rompermos esse processo cristalizado, de uma certa forma, de olhar o mundo. É necessário a gente reavaliar as várias variáveis, as várias relações que nós passamos. Por exemplo, você conhece alguém, claro, voltando à minha área, não é que eu só gosto é um vício falar sobre apenas isso. A gente tem que trazer os nossos exemplos de clínica, nossos exemplos. Tem como eu trazer as coisas de psicomotricidade aqui para a área, porque são coisas elementares. Se vocês forem fazer disciplina optativa lá na frente, vocês vão entenderem. Os 2 focos centrais
é a clínica na parte de terapia sexual e a psicomotricidade com a corporeidade. Mas aqui no processo de TTP a gente tem que trazer para a experiência clínica. Você pega todo o seu afeto, o seu carinho e você faz tudo para uma determinada pessoa. E essa pessoa só te poda, corta e você continua. E aí você pensa, nossa, mas eu faço de tudo e tudo que eu faço ainda não significa nada. Aí você pensa, nossa, em outras relações eu seco ou fria e a pessoa me queria. Só que eu que não queria. Agora eu dou afeto, dou carinho, dou atenção, prestativa, dedico e mesmo assim não deu certo. Aí o sujeito vem com esse processo pro consultório pra gente fazer a terapia porque ele tá com quadro de depressão devido a um término de um início ou uma relação já estabelecida. É um olhar. É um indivíduo olhar que ele fez de tudo. Então, ele estava dentro das suas possibilidades. O do outro é do outro. Então ele tem que ser. E esse ser é a necessidade de se reeducar e parar de se punir. Então, nesse quadro que eu exemplifiquei, que é uma coisa que acontece muito, há uma necessidade de revisar o nosso olhar frente às coisas. Se você fez, se você foi, se você esteve na relação, se entregou e o outro não desprendeu o mesmo afeto, o mesmo processo temporal, paciência. Mas você foi e você esteve no mundo a partir da sua perspectiva. Rompimento com os debates do método da teoria do conhecimento. A fenomenologia faz esse rompimento. Ela fala, olha, temos que ter didática, temos que ter sistematização, mas não podemos ficar presos no método. Temos que nos aprender no quadro de evolução e melhoria do indivíduo. Não há separação sujeito-objeto. Na perspectiva da fenomenologia como processo terapêutico, nós não podemos, em hipótese alguma, entender que o sujeito ele é separado, ele é recortado. Não há uma separação do sujeito, por exemplo, ele gosta de jogar voleibol. Ele é um ser que joga voleibol. O ser estar jogando voleibol faz parte da sua existência como um fenômeno relacional. Então, há uma importância e uma necessidade de não querermos fazer recortes, aquilo que eu falei. A gente tem uma tendência, com algumas abordagens, de colocar as coisas em casinha. Nas casinhas, nas caixinhas, fenologia é uma plenitude. Okay? E a gente vai para o próximo vídeo para dar uma fechada no que a gente falou hoje. Então, é importante esses conceitos que eu destaquei para que vocês entendam, vocês compreendam, para na próxima aula a gente fazer uma questão um pouco mais de técnicas sobre a fenomenologia.